Então vamos falar de ataques espirituais. Quem nunca viveu ataques espirituais, não é verdade? Um cansaço que nunca passa, uma melancolia sem um motivo aparente, mudanças bruscas de humor, brigas, discussões sem motivo aparente, choro sem motivo algum, ou um quadro depressivo repentino, ou até um quadro depressivo profundo e demorado, que não sai, uma sensação de solidão sem explicação, uma angústia sem motivo algum e que provoca às vezes aquele aperto forte no coração ou na garganta ou às vezes mesmo no estômago e que não é nada, é físico, mas não é de doença física. Então, isto são situações outras situações que às vezes se repetem e que não se aguenta e que quase nos leva a pensar o que é que se passa com a nossa vida, não é? Porque são padrões que se repetem, por exemplo, situações que se repetem como desastres automóveis, ou uma súbita sonolência que não se aguenta e que às vezes obriga a dormir. Pois estes podem ser exatamente alguns sinais que estamos a sofrer ataques energéticos e espirituais, por vários motivos. Mas, claro, antes de pensarmos nisto, nós temos que rever algumas coisas que possam primeiro passar pelo lado racional, antes de chegarmos àquilo que é o lado espiritual e, de facto, um ataque espiritual. Então, vou falar já de outros sintomas que vão, se calhar, no instante, perceber ou detectar ou identificar. Por exemplo, um mau humor constante, ou mudanças de humor repentinas, ou uma sensação intensa de peso nas costas ou na cabeça, ou então mesmo se esforçando tudo parece que dá errado na vida, parece que o caos está sempre a perseguir, uma melancolia que às vezes surge sem motivo aparente, discussões, sentimentos que acontecem a toda a hora, dificuldade de concentração, sentimento de esgotamento físico e mental, mesmo a queda da imunidade, portanto, elevando às vezes a doença, já vamos falar disso, pesadelos frequentes, e vamos falar também dos ataques espirituais durante o sono, um constante estado de amargor perante a vida. Todos estes sintomas indicam que estamos desalinhadas da nossa energia e que pode ser provocado por uma acumulação, digamos assim, de baixas vibrações, peço desculpa, que vêm de brigas, que vêm de discussões, que vêm de maus pensamentos, ou que vêm simplesmente por ataques energéticos. Às vezes estamos bem e de repente sentimos isto tudo devido a invejas, maus olhados, rituais de manipulação energética e outras coisas mais. Então, estas atitudes que estão vinculadas muito a sensações de raiva, de ódio ou de mesmo de preconceito, drenam a nossa energia e desgastam tanto o corpo físico como o espiritual. O que é que isto pode querer dizer? Nós já sabemos que mais do que nunca, e agora a ciência também nos confirma isto, é que quando experimentamos sentimentos como a raiva, a tristeza, o stress, ele vai acabar por fazer o corpo produzir uma série de substâncias que são químicas e altamente agressivas ao nosso organismo e que levam ao enfraquecimento, já sabemos disto, do nosso sistema imunológico, que, por sua vez, leva a diversas doenças físicas, como gastrites, ou doenças psicológicas, como ansiedades, depressões, que vão acabando por aparecer com o tempo. Mas quando falamos de ataques espirituais, nós, muitas vezes, já disse alguns sintomas, alguns sinais de que pode ser, queria aqui frisar mais dois ou três. Por exemplo, quem nunca sentiu um arrepio do nada, ou um calafrio do nada, mesmo sem. Eles podem ser motivados pela mudança de temperatura, é certo, pelo vento, ou determinadas emoções que também provocam isso no nosso corpo, mas estamos num lugar onde não há sequer uma variação de temperatura, por exemplo, dentro de casa, com portas e janelas fechadas, e os arrepios e calafrios, mesmo assim, surgem, isso pode sim ser um sintoma de ataque espiritual ou presença de uma entidade espiritual junto de nós, que não seja só necessariamente um ataque espiritual. Também é verdade. Por exemplo, os médios, então, quando estão em desequilíbrio e quando, sobretudo, não estão educados, e educados implica olharem para si, perceberem aquilo que têm em si e
educarem-se de forma a serem mais disciplinados para não permitir que esses ataques aconteçam tão facilmente. Então eu digo, quem nunca teve interferências nos aparelhos eletrónicos ou os cheiros que de repente surgem e são cheiros maus, nauseabundos, que nós nem sabemos onde é que aquilo vem, mas não vem de lado nenhum fisicamente e de repente aparecem. Ah, até mesmo o cheiro a mofo ou infiltrações que possam existir em casa. Tudo existe, tudo o que existe, inclusive os seus espirituais, eles emitem uma vibração, pode ser mais fraca ou intensa, e os aparelhos eletrónicos muitas vezes são influenciados por essa vibração e podem estar a estragar-se. Ou há uma televisão que, por exemplo, constantemente não é uma avaria, digamos assim, há ali uma coisa que funciona sempre errada, quase para nos querer levar a irritar, ou uma luz que nós acendemos e de repente vamos acender outra luz e a lâmpada funde, e outra luz e a lâmpada funde, ou a mim já me chegou a acontecer elas estourarem, pura e simplesmente, paz, isto há muitos anos, quando eu não queria olhar para a espiritualidade nem para a mediunidade e achava aquilo demasiado absurdo, mas a verdade é que isto era constante. Eu sabia que se fosse acender uma luz, se eu fosse a seguir acender outra luz noutro sítio, não, era certo e seguro que eu ia, era uma série de lâmpadas que eu ia ter que trocar e isso aconteceu bastantes vezes. Então, ainda nesta parte, por exemplo, os cheiros a mofo ou a parte das infiltrações, que elas acontecem de facto, mas muitas vezes aparecem assim do nada, quase misteriosamente. Normalmente é um ser espiritual que fica naquela divisão da casa por um determinado tempo e precisa de ser encaminhado ou ajudado. Alterações do humor. Eu já falei aqui um pouco das alterações do humor. Por exemplo, em relação às pessoas, a influência espiritual pode ser muito rapidamente identificada por alteração de humor, por mal-estar, por dores de cabeça que surgem de repente e que não se entende porquê, e às vezes nem tem nada de físico, embora se sinta fisicamente, mas como vêm, vão e desaparecem. Por exemplo, quando uma pessoa estava calma e quase sem motivo nenhum passa a agir de forma agressiva ou passa a ficar melancólica. Tudo isto são sintomas daquilo que é uma doença espiritual. E o que é uma doença espiritual? São situações em que as emoções afloram de forma impetuosa, que geram diferentes tipos de somatizações, como, por exemplo, a ansiedade, angústia, dores musculares, enxaqueca, distúrbios na digestão, por exemplo, com náuseas, cólicas, azia, má absorção alimentar e a lista infindável. Há pessoas que sentem mesmo muito mal e aquilo às vezes é tão passageiro que passa tão rapidamente conforme apareceu. E não é nada demais, não é nenhum problema grave, nada, nada, nada. Como é que eu vou saber então que eu estou a ser atacada energeticamente? Há outros sinais, existem outros sinais. Além destes todos que eu já fui referindo, que a gente vai descartando se fisicamente está tudo bem, e se estiver tudo bem, então definitivamente é um ataque espiritual, mas nós conhecemos os nossos padrões de comportamento, a nossa forma de estar. E nesse ponto, nós conseguimos, quanto mais nós nos conhecermos, mais depressa vamos perceber se aquilo está a ser normal, se é uma náusea que surge de uma forma normal, ou se é uma situação que está recorrente, que requer alguma atenção, não é? A nível médico, por exemplo. Mas como saber se eu estou a ser atacada energeticamente? Há sinais tão certos como estes: dificuldade para dormir, pesadelos, despertarmos no meio da noite, acordarmos cansados, mais cansados às vezes que o cansaço que nos levou a dormir. Todos os dias, ou todos, por exemplo, na própria casa, todos na casa serem alvo de ataque e de repente há discussões, há brigas, há coisas do nada que surgem e que não, a gente não percebe porquê, mas não há motivo aparente nenhum porque é que isto está a surgir. Então, normalmente as pessoas mais sensíveis e as crianças são as que sofrem mais, porque as crianças têm muita sensibilidade mediúnica, todos nós tivemos, só que com o evoluir, e tem também a ver com o próprio processo de evolução do nosso corpo humano até aos 22, 23 anos, que só fica totalmente completo, então a nível cerebral ainda mais, que é a empatia, por exemplo, é a última coisa
que é formada, digamos assim, no nosso cérebro só a partir dos 22, 23, é que se de facto pode-se dizer que conseguem ter empatia, mas as crianças, como eu dizia, quando até aos seus 10, 12, 13 anos, mais ou menos, são muito, muito sensíveis. Outras crianças conseguem permanecer. Normalmente, a mediunidade fica um pouco adormecida, mas elas sentem muito. É muito comum vermos crianças falarem dos amigos imaginários, e os amigos imaginários nada mais são do que quê? Que amigos espirituais, normalmente até da luz. Mas também existem os papões, não é? Que eles dizem que vêm, e eu via quando era criança, portanto, e sei que não estava com os olhos abertos a saber o que é que estava a ver, portanto, e podiam vir dizer que eram pesadelos, mas eu sabia que não eram pesadelos nenhuns. Mas pronto, tinha que aceitar. Isto podem ser ataques espirituais também, mas mas de facto, aqui o que importa perceber é como saber se estamos perante energia negativa ou mais positiva, digamos assim. Primeiro, quando um dos indicadores que estamos a ser atacados por energias de vibração baixa são dores no corpo, sono excessivo, falta de apetite e tristeza. E nós, se percebermos que estas dores não melhoram com remédios nem com descanso, mesmo certamente que está a ser uma vítima de um obsessor ou às vezes mais obsessores. Uma crise de choro que surge do nada, sem motivo aparente, que vai lá implícita na tal tristeza, que não é normal, também, muito certamente, é um obsessor que está ali perto de nós e que nós estamos a sentir através do nosso corpo perispiritual, do nosso perispírito, digamos assim, que é o nosso corpo energético, noutras palavras, e sentimos essa vibração e está ali. Quando está numa crise espiritual, ou seja, nós podemos ter muita fé, mas podemos estar em crise espiritual. E isto acontece, a mim já me aconteceu. Portanto, acho que acontece com qualquer uma, com qualquer pessoa. A crise espiritual pode arrastar a pessoa para um estado psicoemocional bastante crítico, muitas vezes consigo próprio, ou com as outras pessoas, e deixá-la vulnerável, depois, como está tão crítica e tão vulnerável, a consumo de drogas, de álcool, auto, autodestruição, desmotivadas, depressivas, estressadas, e não é raro também assistir a serem vítimas de ataques obsessivos, digo, bastante hostis. Uh, e o que é que atrai então estes espíritos para nos fazerem isto, ou estas entidades, que muitas vezes não são só as entidades espirituais que nós ouvimos falar, muitas vezes de pessoas desencarnadas, humanos, etc. Na opção espiritual, o que atrai os espíritos obsessores, e todos temos obsessores, todos temos débitos para trás, de vidas passadas, está diretamente relacionado a desequilíbrios emocionais, a vícios, a comportamentos negativos e a falta de proteção espiritual. Sobretudo a isto. E quando eu falo da proteção espiritual, a maior parte das pessoas, se nem sequer tem noção da mediunidade que têm ou daquilo que isto é possível desta realidade, quanto mais pode ela fazer sua proteção espiritual. Ela não tem sequer consciência de si própria, então é impossível ter proteção espiritual. Então, se misturarmos isto, vícios de álcool, drogas ou tabaco, os desequilíbrios emocionais que todos nós temos, porque ninguém é perfeito, e comportamentos negativos que muitas vezes temos porque ninguém é perfeito, então está aqui um caldo perfeito para termos sempre opções connosco. Então o truque será sempre elevar a nossa vibração, mas eu já vou falar um bocadinho mais disso. Queria falar porque é uma pessoa doente de espírito. É o mesmo que dizer que a conduta dessa pessoa pode gerar, então, nela própria um desequilíbrio da sua energia vital. E este desequilíbrio, a determinado momento, começa a transferir-se para o organismo perispiritual, ou seja, o corpo perispiritual, ou corpo magnético, e daí passa para o corpo físico. E aí geram-se as manifestações físicas que são conhecidas pelas doenças psicossomáticas que hoje em dia nós tanto ouvimos falar. Que tipos de doenças espirituais é que existem? Vocês lembram-se dos 7 pecados, não é, que se falavam? Então,
A gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a soberba são as doenças espirituais, exatamente os tais ditos sete pecados capitais, que quando não são sequer diagnosticados em nós, causam um terrível prejuízo a nós próprios, não é? Então a gula, por exemplo, é a doença espiritual do desejo insaciável. E como é que age uma pessoa que tem problemas espirituais? Quando há a aproximação de um espírito que é mais necessitado, vamos falar, um espírito sofredor, um espírito que é obsessor, junto do médium, ele vai provocar sintomas como medo injustificável de tudo e de todos, inseguranças, aflição, às vezes uma aflição íntima muito forte, um desespero sem aparente razão e sem motivo, dores de cabeça, como eu já falei, tonturas, depressão. E a depressão varia em vários aspectos conforme elas existem e são diagnosticadas até a nível da psicologia e da psicoterapia. A pessoa pode sentir-se angustiada, com vontade de chorar, ter maus pressentimentos, sentir os tais arrepios no corpo, perceber a presença de vultos, normalmente negros, escuros, sombras, que passam muito rápido. E como é que nós sabemos que temos então energia pesada? Por um desânimo que fica, por um cansaço, pelas tais dores que eu já falei, às vezes uma dor que aparece aqui atrás do nada e que está, mas como veio, vai, não é? Ou estas vontades de chorar repentinas, sem motivação alguma, tudo isto são sinais de energia negativa que começa a agir no nosso corpo e está primeiro em nós. Está primeiro em nós, porque é que eu digo isto? Porque se eu mudar a minha maneira de estar, a minha forma de estar, a minha vibração, isto vai acabar por diluir ou por fazer fugir, desaparecer de certa forma, esses espíritos mais gulosos da nossa energia, que nos vampirizam, não é? Então, é bem mais fácil esta força nociva atingir qualquer pessoa que não esteja protegida. Daí a proteção, mais uma vez, ser importante. Falando agora dos ataques espirituais durante o sono, porque eles acontecem muitas vezes e muitas vezes não damos sequer conta disso. Primeiro, é importante saber que o mundo espiritual pode estar e entrar em contato connosco em qualquer momento. Estejamos nós a dormir, estejamos nós acordados. Agora, há aqui um fator que diferencia a noite quando estamos a dormir, ou mesmo durante o dia quando estamos a dormir. É que é mais favorável porque o nosso perispírito está a vaguear e fica, de facto, mais vulnerável por causa da emancipação da alma. A emancipação da alma é o desligamento da nossa alma do nosso corpo físico, embora se mantenha ligado e conectado com o tal fio de prata que nós já ouvimos falar todos, não é? Então, sempre que nós dormimos, a nossa consciência desprende-se do corpo físico digamos, regressa ao mundo espiritual e vagueia, não é? Pode ir para vários sítios. E então é isso mesmo, todas as noites que acontece, o nosso espírito é um projeto do universo astral que vai ficando no corpo apenas uma parte ínfima da consciência e durante o período de sono ele regressa à origem, que acaba por ser uma bênção divina que nós recebemos como ferramenta para podermos seguir com esta encarnação, porque não é nada fácil viver na matéria, é apenas uma pausa, literalmente, não é? Onde nós depois podemos ter liberdade enquanto espírito outra vez fora do nosso corpo. Mas a falta de consciência e a lucidez destes desdobramentos podem nos tornar um prato cheio para os espíritos obsessores, para os nossos inimigos, que normalmente são inimigos do passado e nos levam a ataques espirituais. Então, quanto mais desligados nós estivermos no mundo espiritual e formos mais materialistas, mais fácil se torna o acesso à nossa energia enquanto dormimos. Por isso é importante despertar. Durante o sono, nós estamos muito mais suscetíveis a captar os sinais do mundo espiritual, mas isto não significa que eles também nos queiram perturbar assim como do nada, não é? O que é que acontece? O que acontece é que nós atraímos às vezes mais energias e pessoas desencarnadas que correspondem à nossa frequência e energia por aquilo que nós somos como pessoas. Então, quando estamos a dormir, se formos nos deitar, por exemplo, à noite, magoadas com alguma coisa,
irritadas com alguma coisa, alteradas emocionalmente com algo que não seja nada positivo, não é? Nós estamos seguramente a atrair espíritos na mesma frequência e a atrair ataques espirituais durante o sono com seres com as mesmas características. Um dos motivos, por exemplo, das crianças terem medo do escuro é justamente isto. É porque ainda mantém esta ligação mais forte com o mundo espiritual do que os adultos. Mas não só as crianças, porque existem muitos adultos que ainda têm medo do escuro também, não é? Então, o que é, no fundo, um ataque espiritual durante o sono? Num ataque espiritual, os espíritos de baixa frequência manipulam as situações, as sensações, os sonhos, geram isto tudo para quê? Para gerar respostas emocionais como medo, sofrimento, ansiedade e outras mais. A lista é infindável na mesma. Com isso, o que é que eles querem? Podem apenas ficarem felizes por nos infligir dor ou então podem sugar a nossa energia. E o mais comum é que estes espíritos sejam, lá está, os nossos inimigos do passado, de outras vidas, ou enviados por terceiros, por vingança. Eu, quando falo terceiros, são terceiros de vidas do lado espiritual, mas também pode ser do lado, deste lado cá, como eu costumo dizer, porque podem ser pessoas que nos querem muito mal e conseguirem fazer só com a intenção e as formas de pensamento que imitem, de inveja e tudo mais, e conseguirem infligir isso em nós. Então, o que é que acontece? Podem ser enviados por esses terceiros, digamos assim, personagens apenas por vingança ou atraídos pela nossa energia, por não termos hábitos saudáveis, não é? Ou emoções equilibradas ou mantermos vícios. Tão simples quanto isto. Sintomas daquilo que pode ser um ataque espiritual durante o sono. Como cada personalidade, cada um é a porta de entrada para os ataques espirituais durante o sono, os sintomas também tendem a variar um pouco de pessoa para pessoa. Porém, alguns destes sintomas são mais comuns, outros não tanto, mas podem indicar que estamos a sofrer ataques espirituais. Por exemplo, um deles é a paralisia do sono. Nós já ouvimos falar muito desta paralisia do sono. Já falamos, Diana, então, dois casos. A paralisia do sono por si só não é um sintoma, ok? Mas é uma característica que mostra que a pessoa possui uma maior facilidade para desdobramento astral. E ela está inclusive ligada a um nível mais elevado de mediunidade. Então, o que acontece durante esse processo é que, por ser um indicador de espíritos, hum, por essa vulnerabilidade, poder atrair mais depressa espíritos mal intencionados, obviamente eles vão estar mais próximos, não é? E a pessoa está mais vulnerável. O que é que pode acontecer num processo desses? Ouvir vozes agressivas, ouvir insultos, sentir-se puxada, tocada, cutucada, como se costuma dizer, não é? Cutucada, ou até mesmo sufocada, acordar sufocado, isso comigo já me aconteceu também, e pode acontecer durante um breve período em que a nossa consciência está dividida entre os dois lados, portanto, entre o mundo mais consciente terreno, não é? E o lado mais espiritual. Outro sintoma, pesadelos muito vívidos, carregados de emoções negativas. Eu garanto, toda a gente este desmando já viveu mais do que uma vez, quase certeza. E este é um sintoma clássico de ataque espiritual durante o sono. Nós podemos perceber que temos pesadelos, todos nós temos pesadelos, apesar de maus, mas que não causam grandes emoções quando acordamos. Nós acordamos então, mas depois aquilo durante o dia passa, não é? Mesmo estando assustados, etc. Vem tudo, passou, é um sonho, às vezes acordamos e voltamos a dormir e nada aconteceu mais. Mas há momentos em que o sonho é extremamente real e intenso a nível emocional. E então, quando acordamos, essa emoção não vai embora e perdura lá. Ela fica lá um dia inteiro, às vezes dias inteiros. Pode provocar medo, pode provocar lágrimas e sim, é um ataque espiritual. É um ataque. E quando é assim, certamente há sempre ali um obsessor ou às vezes grupos de obsessores que estão ali a operar e a induzir estas emoções para mexer seriamente com a nossa parte psicológica.
Outro sintoma que não será, digo eu, tão comum, que é enurese ou poluição noturna, eu já vou explicar. Então, com o objetivo de humilhar, as entidades espirituais ou obsessoras podem levar um adulto a perder urina durante a noite. E eles aproveitam essa necessidade biológica, induzindo, por exemplo, a imagem de uma casa de banho durante um sonho, fazendo com que esse adulto pense que está mesmo na casa de banho, mas não está. E então, quando ele percebe, já é tarde demais e a cama está molhada. Os sonhos sexuais têm a ver com a poluição noturna. Os sonhos sexuais são também comuns, são sonhos de conteúdo sexual e que geralmente, peço desculpa, geralmente indicam a presença de um obsessor. Outro sintoma de ataque espiritual durante o sono, um sono agitado e de má qualidade. Eu acho que também é bastante comum. Há momentos em que o nosso sono pode ficar, de facto, prejudicado apenas pelas preocupações comuns do nosso dia a dia. E é normal. E quando isto acontece de forma recorrente, aí já é diferente. Pode ser que estejamos a ser alvo de ataques espirituais durante o sono, porque não é comum ser tantos dias seguidos e tantos sonhos vívidos também, muitas vezes reais, não é? E que a gente acorda a pensar, caramba, eu ando numa fase só pesadelos, pesadelos, pesadelos. Então, mesmo nesses sonhos, ou nesses pesadelos, pode-se acordar com dores, com feridas, com arranhões inexplicáveis, que também são sinais, a mim também já me aconteceu. Há muitos anos atrás, acordar com arranhões sem perceber, marcas dentadas na perna, já me aconteceu isso. Há muitos anos mesmo. Graças a Deus já não me acontece há muito tempo. Mas eu ficava assim um bocado estupefacta como é que era possível, mas é possível. E a vida depois foi mostrando que de facto é possível. Enfim, não era viajar na maionese nem na minha imaginação, era mesmo real. Então, tudo isto são sinais de facto fomos e levamos com um valente ataquezinho assim, daqueles nossos amigos da sombra. Amigos, eu chamo-os amigos porque eles ensinam-nos sempre alguma coisa, queiram eles ou não queiram, ensinam-nos sempre lado, a gente tem que ver sempre como um processo evolutivo. Então, é importante ressaltar aqui que se sentirem alguns destes sintomas, é, é sempre importante excluir causas físicas, como a depressão, por exemplo, ou procurar um médico e verificar como é que anda a saúde, porque caso nada justifique estes sintomas do que eu falei até agora, desde o início, então aí é hora de fazer uma abordagem espiritual séria, obviamente. Eu já falei de como a gente saber o que é uma doença espiritual. Então, repetindo um pouco ou relembrando um pouco, sinais de falta de paciência, de irritação, de fragilidade emocional, de pensamentos negativos, de bocejar de forma excessiva, de dores em algumas regiões do corpo, quando são descartadas as causas médicas, tudo isso é sinal de que precisa de ajuda espiritual. E existe tanta gente que não tem consciência disto. Muita gente. Como é que eu sei que eu tenho um encosto, muitas vezes a gente ouvia falar, mas eu prefiro chamar-lhe a palavra obsessor espiritual, que acho que é mais correto. Eles são, antes de tudo, entidades, almas, espíritos que estão em vibrações muito baixas, a maioria agem no mal. Mas nem todos são espíritos que agem no mal. Convém fazer este parênteses, porque nós podemos ter hum, entidades que nos estão a obsediar, mas que estão ali, por exemplo, porque foram familiares nossos que desencarnaram e porque gostam tanto de nós, estão tão ainda apegados à matéria, digamos assim, e que permanecem ali, e não é por mal que o fazem às vezes, é mesmo por uma questão de não saberem mais, a ignorância, e não estão ali por mal. Mas a maioria agem mesmo no mal. Então, mesmo sendo pessoas que nos foram às vezes queridas e por estarem aqui ainda tão ligadas à matéria, elas vão mantendo-se cá. Outras não, porque são mesmo más e o caráter é o que é. Não é só que é neste plano, no outro plano é ainda pior, muitas vezes. Então, se a pessoa tem um obsessor próximo a ela
e apresenta reações físicas de mal-estar, insónia, diarreias, dor de estômago, até queda de cabelo, as tais dores no corpo, bruxismo durante a noite, acordar esgotado, andar esgotado constantemente, isto são tudo sintomas de ataques espirituais. O que é que pode causar isto? Eu já fui falando da questão de que nós, e na maior parte das doenças espirituais, têm aqui questões kármicas para serem resolvidas. A grande questão aqui, o que é que está na causa das doenças ditas espirituais é a origem de cada pensamento que nós temos, as emoções, as sensações que nós alimentamos, ou o sentimento negativo de uma pessoa que sofre o ataque espiritual. Quando isto acontece, o perispírito adquire de forma quase imediata uma forma mais densa e a cor fica mais escura, aquilo que nós chamamos de ver a aura mais escura, certo? Então, isto acontece por causa dessa absorção desse tipo de energias nocivas, que literalmente grudam-se na nossa aura, no nosso campo magnético. Como é que há muitas formas eficazes de nós sermos curados destes males da alma, mas eu vou dar 3 dicas só, e vocês encontram imensas, dá pano para outro círculos da luz, não é? Mais à frente farei isso, não agora para não me estender muito. Então, nós sabemos que vivemos num mundo difícil, queremos ou não, com pessoas complicadas e situações adversas. E isso não há como contornar, ou melhor, não há como fazer desaparecer. A gente tem que perceber é que tem que contornar isso de alguma maneira. Mas se observarmos do ponto de vista positivo, existem estratégias que vão ajudar muito para que estes males da alma não nos levem, no instante, ao desespero. Então, o que é que nós podemos fazer desde já? E isto faz parte da reforma íntima de cada um e é importante que seja feito. Não culpar o outro por nada. Quando as coisas não vão bem, é comum encontrarmos um culpado para as nossas frustrações e projetarmos nos outros. Isto é constante, faz parte do ser humano. Acusar o outro pelo seu próprio fracasso, porque não consegue admitir e muitas vezes isto é inconsciente. Então, apontar culpados para os nossos fracassos é como tirar de cima de nós o peso da construção da nossa trajetória individual e da nossa própria história. É como estarmos a delegar no outro uma responsabilidade na arquitetura do meu ser, quando isso não é impossível. Quer dizer, isso é absurdo sequer. No fundo, abrir mão, sermos os atores da nossa própria história, da nossa própria vida, para assumir o lugar de alguém falido, eternamente inconformado, por culpa do outro. Não, a culpa é minha, porque eu não estou a fazer mais. Ponto. Então há que assumir o comando e a direção da nossa própria história de vida. Isto ajuda-nos a criar expectativas positivas cravadas no nosso eu e não na outra pessoa. Segundo aspecto, não se apegar ao fracasso. Existem pessoas que já estão habituadíssimas com o fracasso e lidam isso com uma naturalidade tremenda. E eu vejo isso constantemente em terapias com clientes. E sem ser em terapias, em conversas, as pessoas procuram, etc. As pessoas apegam-se aos sentimentos que geram esses males da alma e constroem uma trajetória natural de sucessivos fracassos, como se isso fosse normal. O ser humano é movido por sentimentos e pulsões que determinam o seu estado de espírito, então o pensamento em si é a oportunidade para estarmos bem ou estarmos mal. Então passa por aquilo que nós escolhermos, queremos pensar de uma maneira ou de outra. Tão simples. E tão difícil às vezes, não é? O grande desafio então é desapegarmos-nos dos aparentes benefícios que o mal pode estar a proporcionar-nos. Não sei se estou a inverter um bocadinho a coisa aqui, né? A levar para outro lado, para outro prisma. Então, quando nós aprendermos de facto a extrair a perceber que os benefícios do mal de facto não nos trazem nada de bom, aí nós vamos reconstruir a nossa própria história. Vamos mudar o chip, como eu costumo dizer. Vamos nos libertar daquilo que podemos chamar do gera fracassos. E é um passo importante para a nossa qualidade de vida. Terceiro ponto, utilizar a palavra para exercitar a cura. A palavra. A palavra é, sem dúvida, algo muito especial na vida. A palavra é materialização dos sentimentos,
das emoções, dos pensamentos, das ideias, de tudo o que é nada concreto, de tudo o que é abstrato. É pela palavra que nós materializamos. Então, quantos de nós não usamos a palavra para abençoar e para amaldiçoar, para ordenar, para depreciar? Quantos de nós não fazemos isto? Mesmo tendo consciência disto tudo, muitas vezes. Eu contra mim falo. Às vezes acontece, não é? Não sou feita de porcelana, como se diz, não sou perfeita, como, não é? Como ninguém é. Lembrem-se, as maiores guerras que nós temos no mundo, e mesmo às vezes dentro de casa, são através das palavras. O ser humano tem nas suas mãos o poder de evitar reclamações, se tiver mais discernimento para usar as palavras. Então, no campo da cura da alma, a palavra produz este efeito poderoso quando é libertada de uma forma eficaz. Palavras doces, às vezes não podem ser doces, têm que ser assertivas, mas não é preciso ser agressivo nas palavras. E às vezes é difícil não ser agressivo nas palavras, porque somos seres humanos imperfeitos e é aí que vivemos, ponto. É o nosso estado. Mas se tivermos esta consciência, conseguimos trabalhar internamente um pouco mais. Então, as palavras confrontam as nossas construções, as nossas ideias, ajudam a desconstruir estes velhos paradigmas, e ajudam a criar novas expectativas. E o que se fala é 50% da qualidade de vida. Registem isto. O que nós falamos é 50% da nossa qualidade de vida. Os restantes 50% estão na atitude que completa o ciclo entre o pensar e o agir. Olha que interessante isto, não é? Se nós tivermos isto na nossa cabeça, certeza que vamos pensar melhor, mas eu vou falar assim, mais agressiva, vou já reagir àquilo que o outro me está a dizer, eu vou respirar, dar um minuto, só preciso 5 minutos, só preciso mais minutos, mas falar e agir, não reagir. Esta é a questão. Então precisamos de aprender a reelaborar a maneira como falamos e a libertarmos as palavras de forma mais consciente. Mesmo, o mesmo se aplica também ao saber recebê-las, porque muitas vezes não sabemos receber a palavra do outro. Uma bênção ou uma maldição estão ao alcance das nossas palavras. Então, posto isto, eu vou dar alguns sintomas daquilo que ou alguns exemplos do que podemos reverter para alguns sintomas destes. Mas eu antes quero só mostrar aqui uma coisa muito interessante. Aqui já falei dos sintomas. Então, pescando nisto da palavra e destas ideias que ficam aqui sobre o que nós podemos fazer para mudar, quando formos falar, em vez de falarmos a quente, vamos observar e não absorver. Porque quando absorvemos, este lado da raiva fica em nós e nós já sabemos o que é que isto vai nos trazer. Então vamos olhar para isto com muita atenção e tentar nos lembrar, com a maior parte das vezes, sempre que pudermos, pelo menos, não é? Tentar ter esta imagem ou esta ideia presente. Vamos observar primeiro e não absorver. Então, exemplos de coisas muito rapidamente do que podemos fazer para reverter alguns destes sintomas, ou evitar ou até mesmo prevenir. E muitos deles vocês já ouviram falar, portanto não é nada de novo que eu trago aqui. Banhos de ervas para purificar, realinhar os chakras, utilizando a força da natureza, são excelentes. Ir a uma praia e colocar os pés na areia, ou tomar um banho de mar, que é tão bom. E, então no verão é espetacular, mas é a melhor forma de limparmos. Fazer uns escaldapés para trazer equilíbrio energético e eu posso acrescentar que podem pôr uma colherzinha de bicarbonato de sódio e estar meia hora e isto faz uma limpeza espetacular, basta uma vez por mês. Chá de ervas, por exemplo, existem vários chás que ajudam a isso. Spray de ervas como alfazema ou outros que possam ser aplicados no ambiente em que se vive. Eu até vos trago aqui um feito por mim, que está em um plástico mais escuro, mas é com álcool e com uma combinação de ervas, que eu já vou explicar mais à frente. Mas que nós podemos fazer isto em casa e
pulverizar a casa, além de desinfetar, porque há álcool, podemos fazer assim na mão e esfregar. E isto ajuda muito. Não só desinfeta, fica um cheirinho maravilhoso, porque este tem canela, tem alecrim, tem uma série de coisas, já não me lembro, tem arruda, tem louro e fica muito perfumado e ao mesmo tempo protege e limpa o ambiente e atrai também a abundância, no caso do louro. Podemos defumar a casa com ervas, os espaços, podemos apanhar sol, também ajuda muito. Podemos pisar a relva, o chão da terra mesmo. Podemos buscar limpezas ou fazer limpezas energéticas em casa com vários sistemas energéticos que nós muitas vezes temos e às vezes nem usamos, não é? Usamos nos outros e esquecemos de usar em nós. Podemos fazer uma coisa que também é muito eficaz e positiva, que é um copinho com água e sal, uma boa parte de sal e um pouco e água, e deixar, por exemplo, na entrada da casa, ou espalhar sal nos cantos da casa, em todas as divisões. Podemos ouvir músicas que sejam boas para elevar a nossa vibração e entoar mantras positivos, orações, plantas que afastam negatividade. Por exemplo, a espada de São Jorge, a espada de Santa Bárbara são as mais conhecidas, também há a Arruda, mas existem muitas outras na internet, então já descobre um mundo completo sobre isso. E quando eu falava desta mistura da base de ervas específicas que ajudam a limpar os ambientes, eu deixo aqui uma, uma, uma ideia, se vocês quiserem registar, com álcool, uns galhos de arruda, folhas de louro, 7 cravinhos da especiaria mesmo, sete cravinhos, por exemplo, cânfora, que se vende em pastilhas quadradas, colocados num frasco de vidro com álcool. Podemos pôr também como eu disse, o louro, 7 folhas de louro, que ajuda a trazer abundância. Tudo isto vai ajudar quando borrifamos, não só limpar o ambiente, mas também ajuda-nos a potenciar também uma abundância e prosperidade para nós próprios. Então, quando colocamos isto tudo num frasco ou vidro com álcool, deixamos pelo menos 7 dias ali a macerar, como eu costumo dizer, e depois coamos o líquido e podemos colocar num borrifador assim destes, ou outros, que hoje é mais pequeninos para levarmos na carteira, e é excelente para uma limpeza espiritual. E por aqui termino para já esta parte da, da minha exposição sobre ataques espirituais. Não sei se acrescentei muito àquilo que já sabem ou não, mas gostaria de vos ouvir. Deixo aqui um tempinho para comentários, partilhas, perguntas, respostas, dúvidas, o que quiserem. Posso Posso perguntar uma coisa? tudo. Não é bem uma pergunta, é mais uma partilha. Eu, antes de começar a minha. Eu sou médium desde criança, desde que nasci. Uh, e sou médium e tenho outras. Para além disso, tenho outras faculdades de viagens astrais e por aí fora. E sempre neguei isso, até há pouco tempo. E tinha paralisia do sono. As sombras, que eram obsessores, sugavam uma energia e eu sentia isso. Eu via-os durante o dia, via vultos de sombras, via outros desencarnados, via isso tudo. Depois, quando disse basta, tenho que cuidar de mim, tenho que cuidar disto, porque eu tenho isto desde criança e nunca quis assumir, vou assumir. E levei a minha vibração e eles desapareceram. Exatamente. Exatamente. No entanto, eu ainda, de vez em quando eu ainda sinto os cheiros, ainda ouço vozes, ainda sinto os arrepios, sim. E de vez em quando ainda vejo. E vai Não acontecer vejo sempre. sombras, vejo. Uhum. E Sim, Diana, isso vai acontecer sempre. Por mais proteções que tenhamos, não quer dizer que elas não estejam lá ativas, e isso acontece comigo, eu falo por mim, mas a sensibilidade mediúnica, então quando é ostensiva,
Nós percebemos sim. que está ali qualquer coisa. Só que muitas vezes confundimos, não é? Estamos na mesma protegidas, mas nós sentimos aquela coisa ali. E às vezes ficamos nós próprios assustados porque achamos que estamos a ser alvo e realmente até estamos, mas temos uma armadura tão grande que não chega lá. Outras vezes acontece que nem chega mesmo lá, nem sentimos nada e só percebemos depois que aconteceu ali alguma coisa. Mas isso também vai sempre acontecer, porque nós temos sempre os nossos obsessores, nós não somos seres perfeitos. E por isso é que eu digo e vinco isto. Por mais que nos trabalhemos internamente, nós vamos sempre também, a espiritualidade também permite que alguns desses ataques aconteçam para nos Para fazer evoluir. despertar, exatamente, para nos fazer despertar, para nos fazer evoluir, procurar o nosso caminho ou entrar no nosso caminho. Quando eu falava no início dos acidentes de automóvel, a mim aconteceu-me isso antes de eu querer aceitar fosse o que fosse. Eu tinha constantemente acidentes de automóvel sem explicação absolutamente nenhuma. Nenhuma. E uma vez, algumas vezes eu sozinha, sem explicação nenhuma, e não era por não saber conduzir, porque eu sei conduzir e sou muito responsável. A partir do momento em que eu comecei a fazer a minha parte, a olhar para a espiritualidade, a estudar, e fui encaminhada para determinados sítios, pronto, o meu percurso foi o que foi, o certo foi que eles pararam. Nunca mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Não é? E hoje em dia faço sempre o decreto Arcanjo Miguel da invisibilidade, o manto de invisibilidade para que nada aconteça, não é? E a proteção E o facto é que, bem, esperamos que continue assim, certo? Mas nada nos impede, e isto nós temos que também lembrar, os ataques espirituais muitas vezes, eles aumentam a intensidade porque a nossa luz também aumenta. E quando a nossa luz aumenta, o que é que acontece? A sombra aumenta proporcionalmente, isto é mais que sabido. Então, quer dizer que a carga vai ser maior e vão aproveitar as brechas todas, mesmo que nós tenhamos bem seladas, vão para o lado mais frágil. Às vezes Basta estar, pelas pessoas que nós basta amamos, estar. pelas pessoas que nós Ah, amamos, ai, meu sobrinho. Ai, meu sobrinho. pessoas que amamos, por quem nós queremos bem. E às vezes não percebemos porque é que determinada pessoa tem uma reação que nós não, que é mesmo para nos ferir. Porque só aquela pessoa vai servir de marioneta para nos ferir. E acreditem, fere mesmo. Mas se eu tiver consciência, alto lá, isto não é normal. E eu sei de onde é que isto vem. Logo, eu não vou valorizar. Eu sei que isto não é fácil, mas é este exercício que nós temos que fazer. Porque muitas vezes isto é o que acontece. Então, quanto mais, então os trabalhadores, quem trabalha com a luz, todos nós estamos a levar ataques atrás uns dos outros, e não é pera doce. Alguns não são de pera doce, não é? Ou de coisas, desde de rituais de manipulação energética para nos fazerem mesmo mal. Há gente mesmo mal e que acha que faz aquilo no maior bem do mundo. Há pessoas assim. Mas nós, está tudo bem. Por algum motivo, aquelas pessoas entram na nossa vida e eu digo sempre hoje, graças a Deus e agradeço por um lado, porque se não fossem aquelas pessoas eu não tinha evoluído, eu não tinha aprendido, eu não tinha tentado perceber e não sabia se calhar o que sei hoje. E é este lado que a gente também tem que exercitar e às vezes nos esquecemos, não é? Preferimos às vezes disparar e isso faz-nos baixar a vibração. Não, é ao contrário, a gente tem é que elevar, e isto não é nada fácil. Não, às vezes não é fácil, mas não é impossível. É uma aprendizagem. Isto é a verdadeira escola, é estarmos aqui. É Pois verdade. é, verdade. Obrigada. Gratidão. Mais Estou com partilhas. o microfone ligado. Obrigada. Nada, gratidão. Grata, grata. Maria, está baixinho o microfone, Maria. Tem que ser ou mais próximo do micro. Não conseguimos ouvir, Maria. Tem que ser. É muito baixinho, não se percebe quase nada. Ai, que pena que eu quero ouvir a Maria. Não será algum auricular, alguma coisa? Agora já está melhor um bocadinho, não sei porquê. Está.
Está melhor, não sei o que é que foi que aconteceu, mas melhorou um bocadinho. E pode ser algum ataque espiritual também, não é? Esperemos que não, esperemos que não. Força. E sim, eu acho que eu sou médium, eu sempre vi vultos, às vezes vou à casa de pessoas e dá-me assim um sono tão súbito que eu tenho que me deitar no sofá e fechar os olhos. Eu nunca levei isto muito a sério. Eu sei que sou, mas nunca levei muito a sério. Eu já a sigo há alguns anos, Dalila, mas nunca interagi consigo, porque eu interesso-me pelo tema, mas depois como não levo isto a sério, nunca interagi consigo. Hoje eu andava à procura de fazer uma limpeza aqui na minha casa, porque a minha casa está a precisar de uma limpeza, porque há aqui vários sintomas, precisamente daqueles que falou, há aqui vários, e outro dia eu foi consultada uma taróloga de uma pessoa que estava aqui na minha casa, que é médium, e ela disse que tem aqui uma entidade que não partiu e que está agarrada aqui e que não quer ninguém aqui. E portanto aconselharam-me a fazer uma limpeza e eu não sei muito bem fazer isso. Mas nós vamos fazer uma limpeza a seguir. É, eu não sei muito bem fazer, o que eu digo, não sei muito bem fazer limpezas. Sei que de vez em quando, por exemplo, o dono desta casa tem uma outra casa que é meu amigo, que eu às vezes frequento e acontece de ir lá almoçar e no fim do almoço já me aconteceu 2 ou 3 vezes eu ter que me deitar, eu ter que vir a correr para casa para me deitar no sofá, que eu não aguento os olhos abertos. Já tive que parar no meio da estrada, na berma e fechar, pôr a cabeça no volante, que eu não aguento os olhos abertos. Acontece-me isso várias vezes na casa dele e esta casa também lhe pertence. E eu acho que a entidade é a mesma, está nas duas casas. Ou será um obsessor que está com a Maria? É assim, comigo, a mim não me afeta muito, afetou a pessoa que eu tive aqui em casa há um mês. Ok. Na casa do meu amigo, sim, na casa do meu amigo eu sinto aquela sonolência inexplicável, uns arrepios, imensos arrepios e tudo quando vou lá. Aqui eu não sinto. Sinto às vezes arrepios, mas a casa é muito fria. A casa é muito fria e sombria. Mas a pessoa que estava aqui sentia-se mesmo mal. Sentia-se mal, um cansaço extremo. E ela consultou. Tinha já agendado uma consulta, até para me mostrar a mim, para eu me interessar um bocado por isso. E ela disse que sentia mal nessa casa e essa pessoa disse nesta casa, descreveu mesmo a entidade que estava aqui nesta casa, que era uma pessoa que não partiu, está aqui agarrada, não partiu, não se levou, no fundo não se levou, partiu, mas não se levou, e continua aqui agarrada neste mundo terreno. E eu gostava, pronto, de aprender a fazer limpezas. E eu, por acaso, ontem surgiu essa situação e eu hoje abro o Instagram, estava lá, logo no story, a limpeza e os ataques energéticos. Parece uma coincidência incrível, Não há, mas não há coincidências. Não há coincidências. eu já a sigo há anos nas redes sociais e nunca interagi consigo. E hoje, pronto, interagi. Surgiu mesmo aquilo no momento que eu precisava. Maria, há que interagir mais. Não há problema, ok? Ok. Eu agradeço. Maria, hoje é isso mesmo. Tudo isso que falou faz parte, faz mesmo parte. Então, a mim já me aconteceu isso e acontece ainda hoje, entrar em determinadas casas de pessoas, até de família, e sentir essa sonolência tão forte, que eu parece que estou já a ser levada para qualquer lado e não aguento, ou bocejar. Normalmente, como eu já tenho vários mecanismos, eu faço uma limpeza logo ali e encaminho, certo? Mas, obviamente, quando uma pessoa não sabe, porque não tem esses instrumentos, não é? Essas ferramentas, todos até temos, de certa forma, há ferramentas que tirando os sistemas energéticos e as mesas radiónicas e essas coisas todas. Há uma coisa que nós podemos fazer logo, que é nós todos somos médiuns, todos temos capacidade de falar com eles. Então, o que nós podemos fazer é sempre dirigirmos a eles e dizer assim: olha, procura alguém de luz que esteja aí, chamar os nossos amigos de luz, como eu costumo dizer sempre, e dizer assim: olha, procura aí, seja quem tu fores, eu não te quero mal, quero o teu bem,
procura se está alguém que te possa ajudar. Se foi alguma coisa que eu te fiz, eu perdoo-te. Eu perdoo. Ou melhor, peço-te perdão. Não eu perdoo, peço perdão. Primeiro tem que ser dele para nós, depois nós para ele, ou para eles. Eu peço o teu perdão, porque eu não, se eu, seja o que for, eu não sei o que é que fiz, não me lembro neste momento, peço que me perdoes. E a partir daí pedimos para nós próprios luz. Portanto, primeiro pedimos luz para aquela entidade que está ali, não é? Chamamos os nossos amigos de luz, podemos sempre fazer isto, e isto muitas vezes resolve. Às vezes não resolve, e quando não resolve, aí nós temos que ter mais mecanismos e mais conhecimento para. Conhecimento no sentido de ter mais ferramentas, ok? Por Pronto. exemplo, nesta casa, eu acordo sempre, todos os dias às 3 da manhã. Todos os É um dias acordo às sintoma. É um 3. sintoma de ataque espiritual. Eu não acordo às 3 da manhã. Sempre. Às vezes não volto a adormecer. Acordo às 3 e acabou. Então, Maria, vamos fazer assim, depois da sessão de hoje, que eu vou fazer a seguir, vamos ver se esta noite as coisas correm mais serenas. E amanhã quero uma comunicação a dizer assim, dormi melhor e não acordei às 3 da manhã, se verificar. Ok? Está Combinado? bem, Combinado. combinado. Mas são tudo influências espirituais. E hoje, neste momento, tem aí uma série de cursos até que estão num preço bem de promoção de lançamento. Um deles é das conexões dinâmicas com a estrela de Arcturus. Tem vários comandos, são 35 funções, mas que podem ser adaptadas facilmente depois a outras intenções. E, eh, e, várias delas têm a ver com limpezas, precisamente, com limpeza espiritual, com proteção, com uma série de questões. Pronto. E às vezes mais vale nós irmos buscar esse conhecimento, eu não estou a dizer comigo, mas seja com quem for, não é? Esse conhecimento para pelo menos, o conhecimento é poder e é verdade. E quanto mais nós conhecermos, mais nós estamos apetrechados para podermos nos protegermos de certa maneira destas coisas, destes ataques, não é? Porque eles vão sempre existir, eles vão sempre existir. Os obsessores vão estar sempre connosco, nós de todas as vidas estamos sempre gente que nos vai querer fazer a folha, desculpando o termo, mas é mesmo assim. Então temos que estar prevenidos. Agora, há várias formas de o fazer. Eu poderia trazer aqui várias formas de como nos prevenirmos em termos de ataques espirituais, mas privilegiei falar do que são os ataques espirituais e, por que não, num próximo Círculo da Luz, falar só sobre questões de como podemos fazer e ensinar alguma outra técnica de um curso ou outro que eu ministro e, e vocês ficarem já com um cheirinho de como é que isso pode ser feito. O que eu vou fazer hoje? Eu vou utilizar as câmaras e máquinas de cores estelares, mas vou utilizar também a cura multinacional, o sistema de cura multinacional arturiano, com comandos que limpam mesmo. E eu tenho quase certeza que depois de hoje a Maria vai dormir melhor. Ou pelo menos esta noite vai dormir melhor. Nada, depois no feedback. Sim. Ora, mais partilhas, mais perguntas, se não avançamos para a prática de hoje. Mas Ana, força. Olá. Olá, boa noite. Uh, nos sonhos, a questão dos sonhos, ou seja, dos ataques na parte quando estamos a dormir, também é possível ter, mas não serem pessoas desencarnadas e os obsessores serem outros seres, sei lá, São. ETs? É porque Sim, sim. eu tenho um sonho recorrente com a invasão do planeta Terra por aliens e eles não são nada simpáticos. Bem-vinda! Eu tenho esse sonho várias vezes, já o tive várias vezes. Bem-vinda, Ana. Isso é possível que seja
Alguma Sim, coisa que tenha. é óbvio que é, porque não é só do nada que isso acontece. Não, então, não. É como eu dizia no início, nós não estamos só aqui com os nossos queridos desencarnados de humanos. Nós temos Sim. aqui, olha, os temas que eu vou trabalhar daqui a pouco têm a ver com os arturianos, que são só a raça alienígena mais evoluída do nosso universo neste momento, não é? Que trabalham a nível da 12ª dimensão, da quinta para cima, pronto, mas mais a nível da sétima, oitava, 12ª dimensão. Mas antes de, como eles são dos mais antigos, digamos assim, no nosso universo, não são seres que tenham um corpo físico como nós o vemos assim, porque eles já evoluíram de tal maneira que não têm necessidade disso, mas há outros seres que têm corpo físico. Eu já cheguei a ver. E não só ver, eu sei que existem, porque quando digo ver, não é só ver com os olhos da mediunidade da terceira visão, digamos assim, é ver fisicamente, já vi mesmo fisicamente. Não, o que eu vi não me pareceu que fosse agreste, porque manteve-se no seu sítio e era como um polvo, tipo um fogo facto, não sei explicar, um polvo em que tinha vários braços de luz, cor de fogo mesmo, e movimentava-se em cima de um muro, e quando eu me aproximava escondia-se, portanto, não me parece que fosse mau, não é? Mas na visão de mediunidade, existem seres que Deus me livre. Parece, a gente às vezes olha para os filmes de ficção e diz assim, isto não fui buscar filmes de ficção porque eu não vejo filmes de ficção por natureza, não são os meus preferidos, embora eu goste de algumas coisas. Mas de facto, acho que os filmes de ficção nem sequer chegam aos pés das imagens de alguns seres, ok? E eles estão aí, claro, obviamente que andam aí. Alguns até governam alguns países. E não digo mais nada, porque só entro aqui num ponto em que dizem pirou de vez. E fico por aqui. Certo? Até porque Obrigada. isto estará a ser Sim, visto no canal Dalila, eles YouTube, no no YouTube também. sonho, no sonho que eu tenho, eles não são nada simpáticos. Nada Não, mesmo. Ou seja, porque é mesmo. é um Não, ataque, são ataques, não é? A mim também já me aconteceu isso e já ouvi mais relatos de pessoas dizerem isso. E nesta fase em que nós estamos a nível planetário, em que temos que evoluir forçosamente para a luz, não é? Dar um salto mais, nós mais estamos, é como eu dizia há pouco, quanto mais a luz aumenta, maior a intensidade da sombra também, não é? Se eu for uma formiguinha, eu vou levar um ataque ao nível de uma formiguinha. Se eu for um elefante, eu vou levar com um ataque à mesma dimensão de um elefante. Estão a perceber a proporção aqui? Então é normal que isto aconteça. Agora, também a verdade é esta. Nós, quando somos metidos aqui neste corpinho, neste sítio, o senhor lá de cima, que ele sabe o que faz, ninguém nos dá mais as provas e as coisas que temos que passar, não nos dá mais nada que a gente não consiga ultrapassar e resolver, digamos assim. Nunca é nada dado maior que as forças que nós temos, digo, se é que me faço entender. Portanto, esses ataques sim acontecem a nível espiritual com ele, com extraterrestres. Sim, eu própria já vivi e recentemente também tive, e até podia contar, mas não vou agora contar, mas foi assim assustador, de certa forma, porque eu pensava que era bom e depois não me fez nada, só me projetou uma máquina na cara e saiu. E eu acordei. E eu acordei. Mas isso sim, existe. E isso também são ataques espirituais que não são só dos nossos queridos humanozinhos que andam também aí Uhum. no outro Só plano. posso só fazer mais uma pergunta? Sim, à vontade, à vontade. E como é que nós nos conseguimos proteger desse tipo de situações? É isso que eu estou a dizer. A reforma interior é muito importante. É muito, muito importante. Porque é isso que vai determinar a nossa vibração interna, a nossa vibração. Se nós Em vibrarmos, processo de sonho, porque é assim, uma coisa é fazermos isto que sugeriste, não é?
sim. ao dia a Em- dia, não é? Outra coisa é no sonho, como é que no sonho, quer Num dizer, sonho, protegendo-nos antes, não é? Antes de. por isso é que eu digo, num sonho, para o sono, existem formas concretas, mecanismos e ferramentas concretas para Ah, utilizar. ok, Por ok. exemplo, a ativação do escudo mahárico é uma delas, que se aprende sobretudo no curso das. Eu já fiz uma ativação de escudo mahárico aqui nos Círculos da Luz, uma vez, para quem estava presente, ficou já com o escudo mahárico ativado, portanto, basta. Eu vou escrever, desculpa. Ativação. Escudo mahárico, a ativação do escudo mahárico. Mas a ativação do escudo mahárico é de voltar a fazer também uma sessão para esse tipo de ativações de proteção, por exemplo, mais específicas, porque só pode ser feita por quem já tem um sistema de cura multinacional de mestre, no que é o meu caso, certo? Não pode ser feito por outras pessoas. Mas esse Nem- sistema da Lila, desculpa interromper, é que eu nunca ouvi falar É sobre um isto. sistema de cura multidimensional arturiana. O que vai de encontro às câmaras e máquinas de curas estelares, vai de encontro às conexões dinâmicas com a Estrela de Arturos, com a leitura dos Isto é aquilo Richard. que eu vou fazer na Exatamente, terça, não é? Ok, exatamente, ok. esses cursos, exatamente. Vai na mesma linha. É tudo na mesma linha. Por isso, por exemplo, no curso das conexões dinâmicas, com a Estrela de Arturos, já lá estão, era o que eu estava a dizer, comandos específicos para a proteção, para limpeza e proteção. Então, uma dica de ouro, antes de dormir, fazermos a ativação, e hoje em dia isso encontram na internet facilmente, ativarem o manto da invisibilidade do Arcanjo Miguel. Por exemplo, eu faço logo de manhã, mal acordo. Normalmente ele dura 24 horas, mas podem reforçar à noite. O manto da invisibilidade de Arcanjo Miguel. Há uma oração, eu posso pôr no grupo dos círculos o link que eu uso, tem três formatos, que é um comando depois mais pequenininho, mas eu normalmente uso a primeira oração maior, e depois há Uhum. uma segunda que está lá, até diz para se utilizar, acender uma vela e dizer, mas não, a gente pode dizer aquilo e é uma mais pequenina que está lá também. Mais. O que é que se pode fazer? Estou a pensar assim, coisas que para quem tiver escudo Mahar, que eu não sei se já aqui se a Diana estava na altura ou não, estava assim, é só ativar o escudo Mahar e que 3 vezes ativa-se, ativar o escudo Mahar, ativar o escudo Mahar, ativar o escudo Mahar. O curso nas conexões dinâmicas de Arturos, com a Estrela de Arturos, ativando conexões dinâmicas de Estrela de Arturos para proteção espiritual. Mas não adianta fazerem isto se não tiverem iniciados. Portanto, estar-vos a explicar isto é o mesmo que nada, porque só estando iniciados no sistema, por alguém que possa ser um facilitador do sistema, é que vai depois também ser mais eficaz, digamos assim. Depois, existem mais coisas, por exemplo, podem utilizar cristais. Hum, a turmalina negra não é aconselhável estar à noite no quarto porque ela tem muitos veiozinhos, portanto, tem que ser pedras muito redondas. Mas podem pôr quartzos rosa, mesmo que não sejam polidos. Eu muitas vezes gosto mais das pedras não polidas porque acho que têm outra energia. E os quartzos rosa, tenho muitos quartzos rosa apanhados por mim, então eu espalho pela casa toda, né? Mas os quartzos rosa têm essa possibilidade de nos manter-nos elevados e até podem pôr debaixo da cama, desculpa lá, Não por me baixo fala. da almofada, exatamente. Podem utilizar um cristal quartzo transparente, podem, se conseguirem, ter no quarto, mas não as pontas, mas portanto, os cristais no quarto para dormir têm que ser daqueles polidos, por exemplo, o quartzo fumado, a sodalite pode ser em forma de, o que eu tenho é de neve, flocos de neve, mas é a mesma coisa. Podem usar enxofre, uma pedra de enxofre. Eu tenho polida e tenho a pedra mesmo, pedra, e utilizo a pedra mesmo, pedra de enxofre. E o enxofre, é preciso cuidar de manusear com aquilo porque é altamente tóxico.
mas de facto no quarto, é que não deita cheiro nem nada, eu tenho sempre uma pedra de enxofre. Tenho também outra questão que se pode usar, são aquelas, estão a ver aquelas espirais de selenite. A Sim. selenite é aquela pedra branca que também fazem candeeiros. Então, eu tenho ali uma pequenina, não consigo agora ir lá, mas essas espirais de selenite, exatamente, a Diana está ali a mostrar agora uma, se vocês conseguirem ver, é aquilo. Estas espirais são fantásticas porque elas fazem ali também girar e absorve tudo e ao mesmo tempo emite só luz, 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 não é? E limpa tudo. Eu acho que isto já são boas dicas. Estava-me a tentar lembrar, portanto, de mais coisas que possam fazer. Pronto, lá está. O vórtice psíquico arturiano também é excelente para proteção, mas também só tendo iniciação nesse curso, tendo esse curso. hum, e muitas mais coisas, existem muitas mais coisas, mas o facto é que mesmo assim, estes mecanismos, ferramentas, digamos assim, elas duram algum tempo. Às vezes não duram a noite toda. Portanto, a probabilidade de acontecer é sempre grande, mas também não temos medo desses ataques, porque pelo menos fazem-nos crescer e quando nós acordamos conscientes deles, fazem-nos perceber que de facto ali coisas mais que nos estão a querer às vezes transmitir, às vezes podem ser coisas que nos queiram estar a transmitir, para dizer atenção, cuidado, não é? Se sonhar com determinada pessoa que eu sei que me quer mal e ela me aparece no sonho, eu sei que logo a seguir aquela pessoa vai fazer alguma coisa e faz. É certo, seguro. Portanto, ok, tentar também ver dessa forma, não indo na onda de que aquilo só está ali para me magoar e machucar, não. Perceber também o lado positivo do revés da medalha, como eu costumo dizer. Portanto, E posso interromper? O sim, facto de termos medo, estamos a baixar a nossa vibração, automaticamente parece que o estamos a atrair. E quando eu tinha obsessores, porque eles eram mesmo obsessores, quando era atacada por obsessores à noite, eu geralmente, eu às vezes não estava nem sequer a dormir, não é? Ficava paralisada. E quando sentia medo e pânico, era quando eles ainda vinham e sugavam é, mais, não é? Então, é não ter medo e conectarmos com o nosso amor puro que temos dentro de nós. por isso é que a É uma primeira, por isso é que uma das câmaras que eu vos vou ativar é precisamente a remoção da matriz do medo. Mas é ótimo é se fizerem isto diariamente, não é? Hoje aqui só vão fazer uma vez, mas já vão sentir, eu acho que já vão sentir efeitos disso, sinceramente. Mas fazendo diariamente, a Ana, por exemplo, vai fazer comigo para a semana, não é? Cursos ligados a estes sistemas todos, e uma das preparações é precisamente dos dois áudios da preparação é precisamente a câmara da remoção da matriz do medo, que, que eu sei que funciona, funcionou em mim e as pessoas que têm feito os cursos têm dito também, têm dado um feedback de facto também muito positivo. Portanto, só isso já vai ajudar imenso, 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 imenso. Mas é uma das câmaras que eu vou ativar hoje, entre outras para limpar e para proteger também. Mais perguntas ou mais Obrigada, Diana. partilhas? Nada, Obrigada. Ana, obrigada eu. Se não há mais questões, partilhas, nada? Eu posso só pôr aqui uma questão, e é a Sim, última, só porque eu sim. estou aqui com uma dúvida. Força. Eu tenho sobrinhos, a minha família tem toda a mediunidade. Sim. Um deles tem muita. E eu não sei se os obsessores, porque por acaso coincide, quando eu comecei a trabalhar a minha espiritualidade e a conhecer-me e tentar dominar o que sentia e elevar a minha vibração, o meu sobrinho começou a ver os monstros. Pronto, era aquilo que eu dizia, Diana. Às vezes não é diretamente a nós, mas é quem nós amamos, não é? E Não uma das podemos, vezes eu estava. deixa-me só dizer-te isto, e não podemos sentir-nos culpados nem responsabilizados por isso. Atenção, não, 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 porque isso é o que eles querem, é que a gente se culpabilize.
A culpa retira-nos muita energia, entendes? Sim, Não deixar que isso aconteça, quanto muito aqui ajudá-lo de alguma maneira, né? Mas também pode fazer parte do contrato dele e do projeto dele de vida para evoluir. ele traz muitas sombras também, traz muito karma também. Pronto, tá bom. É que ele uma vez encarnou uma pessoa que já faleceu e não, por acaso eu tinha falado muito nela e ela não foi boa pessoa em vida. E nessa noite tinha sonhado com ela e vi que ela ainda está cá, não subiu. E ele no dia seguinte encarnou-a e disse tal e qual o que ela dizia. E mudou o tom de voz e tudo. Aí fiquei muito assustada. Incorporou, é mais Sim, incorporação, não é? não, é isso, Sim, é isso, é sim, isso. eu percebi. Pronto, ou seja, ele tem uma mediunidade muito também de incorporação, é uma mediunidade já muito Muito. ostensiva, não é? E aqui a questão é começar a educá-lo também para ele perceber como encontrar as ferramentas dele. Eu não sei quantos anos tem, mas é possível. As crianças percebem. Acabou de fazer 8. As Acabou de crianças fazer 8. gostam destas coisas, Ele ensinar-lhes. adora. Ele Pronto, adora cristais. Eu estou sempre a oferecer as pedrinhas mágicas. pronto, e oferece pedrinhas mágicas de proteção a gente tem que equilibrar sempre as escuras com as claras, nunca se esqueçam disto. Portanto, aquelas que retiram com aquelas que dão energia. Portanto, eu não sou formada em cristaloterapia, mas eu pouco percebo, não sei, o que eu acho que é sempre pouco, mas sei disto. Portanto, quando a gente dá um quartzo rosa ou ter uma selenite, mas também devemos ter o lado da turmalina negra, Onyx, por exemplo, ou da ónix, exato, ou da hematita. onyx. Por exemplo, estão a ver este anel aqui, é hematita. Uhum. Portanto, estes anéis vendem-se e servem de proteção também. Eu nunca tiro o meu. E quando eles partem, quer dizer que fizeram-lhe uma grande proteção. Portanto, ou usarem, por exemplo, corda- eh, fios ou japamalas feitos em determinadas pedras ou fios como hoje em dia existem, não é? Em várias lojas com vários cristais, pronto, de ametista, por aí fora. De tudo, hoje em dia há de tudo. Turmalina negra não aconselho usar em colar, nem no peito, nem no coração, porque Não, suga tudo. Agora o resto, usem convosco no corpo. Uma pedra fantástica, que são duas. E se me derem licença, eu vou ali buscar para vos mostrar no instante. Que é cianite. Esta pedra chama-se a vassoura de bruxa. Fora de bruxa. Conhecem? Exatamente. E esta, desculpem, é cianite azul, que é a pedra de Arcanjo Miguel. E elas não se põem na água nem se limpam, porque elas limpam-se a si próprias. Portanto, são duas pedras que podem comprar, encontram facilmente em qualquer lado. Se disserem que querem a pedra de Arcanjo Miguel, que é esta azul, ou a pedra da vassoura de bruxa, que é esta escura, preta, em qualquer loja de cristais eles sabem logo o que é. O nome mesmo é cianite azul, cianite preta. Pronto. São pedras fantásticas e absorvem tudo e podem usá-las no corpo. Não usem do lado do coração nunca. Usem sempre do outro lado, direito, não é? São pedras fantásticas porque se elas forem se desfazendo é porque estão ali a absorver coisas, mesmo, a absorver e a limpar, mas são fantásticas. Portanto, já vos deixei aqui, assim, algumas dicas, várias, gratidão minha, mas há muito mais. Tenho até um workshop que fiz só uma vez o ano passado, em que dava até muito mais dicas, e por que não um dia, estes dias, recuperar esse workshop e voltar, e até refazer com coisas novas e fazermos, e fazer aí com mais dicas e mais informações sobre isto, não é? Enfim, 10 da noite, vamos para a parte. Já não sei se há mais. Aurora, queres também falar um bocadinho? Abriste o microfone. Só quero dizer boa noite, desculpa, e gostei muito do tema. Estou aqui Obrigada. atenta. Obrigada.
Mas se quiseres partilhar, podes partilhar. Não, não, avança, avança, a sério, sério. Muito bem. Obrigada. Estava-me a lembrar agora do Performance se protegerem com os óleos essenciais. Eu tinha aqui à frente, não me estava nem sequer a lembrar. Se gostam de óleos essenciais, o de lavanda é fantástico, mas existem muitos mais. Pesquisem na internet porque eu tenho vários, mas uso mais o de lavanda até. O de lavanda, uma pinguinha na nossa palma da mão esquerda, fazer assim e até respirar ou passar assim como se estivéssemos a limpar. Ou basta pôr só nas mãos, olha, dormimos bem melhor e protege-nos também. Aliás, para qualquer questão, trabalho energético, usar sempre o óleo essencial de lavanda é essencial, ok? Então, assim sendo, se não houver mais partilhas nem perguntas, eu avançava, porque ainda vai demorar um pedacinho, digamos assim, não muito. Eu avançava então para a parte mais técnica ou mais prática. Vocês não têm que fazer nada, só têm que ficar confortáveis. E eu vou ativar uma série de comandos. Primeiro vou usar, fazer um ancoramento e vou ativar as minhas proteções para o grupo também. Vou estender essas proteções para o grupo. Vou fazer, invocar alguns que vocês não vão perceber naturalmente, mas são alguns símbolos do Sistema de Cura Multidimensional Arturiana para o grupo e para limpar-vos a vós, grupo, e a quem esteja convosco aí, grupo, portanto, encarnados e desencarnados. E depois sigo para a ativação de algumas câmaras e máquinas de cura estelares para também vos ajudar a aprofundar a limpeza e proteção. Deixa-me só vestir, porque eu às vezes tenho muito calor, outras vezes depois dá-me arrepios de frio, mas isto é energético, não é mais nada que isso. Então, o que é que eu vou pedir? Vocês, a dada altura, quando eu começar a falar nas máquinas e nas câmaras e a ativá-las, vão ouvir um som diferente, pode parecer um pouco estridente, mas é o som que nós ativamos quando estamos a trabalhar com as câmaras e as máquinas. E vou pedir que vocês fiquem, tentem estar em posição de meditação ou imóveis para que possam sentir, de facto, mais o trabalho de forma mais intensa, está bem? Então, assim sendo, coloquem-se de forma confortável. Eu vou para já pôr esta música. Não vou pôr muito alto, senão não ouço. Vou pedir que fechem os olhos. Respirem profundamente, coloquem-se de forma relaxada, confortável, com os olhos fechados. Eu, da Lilizara Salgueiro Silva Monteiro, invoco agora a amada presença de Deus Pai e Mãe, Cristo Cósmico e o Espírito Santo Shakinah, o Senhor e a Senhora de Arturos, os amados arturianos, a minha mónada, meu eu superior, a bem-amada Mãe Maria Kuan Yin, os anjos de cura do raio verde, os médicos de cura da grande fraternidade branca, o meu guia espiritual arturiano, e peço o vosso divino auxílio para me ajudarem a realizar este tratamento, neste momento, através do Sistema Arturiano de Cura Multinacional agora, para todo este grupo que aqui está presente, encarnados ou desencarnados. Grato está feito, grato está feito, grato está feito. Escudo Maharka ativar agora, escudo Maharka ativar agora, escudo Maharka ativar agora para todo. Ativar a vórtice psíquico arturiano, ativar a vórtice psíquico arturiano, ativar a vórtice psíquico arturiano. Peço ainda a presença do meu anjo da guarda, dos meus guardiães, do arcanjo Miguel, de todos os nossos amigos de luz da grande fraternidade branca, que estejam aqui presentes, para mim e para todos os presentes neste grupo, encarnados e desencarnados. Peço aos meus guias mentores e aos seus galácticos para me apoiarem e me inspirarem, para que possa ser o melhor canal de contribuição para o tratamento, a limpeza e proteção de todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. E vamos conectar com o momento, fechando os olhos, repetindo, receber estas energias.
Convido-vos agora simplesmente a relaxarem, inspirando suavemente e profundamente, relaxando todo o corpo, permitindo que os pensamentos vibrem no ponto de luz dourada que está no vosso coração. E coloque a atenção no vosso chakra cardíaco e relaxe, sentindo a paz, sentindo tranquilidade em todo o vosso ser, permitindo através da respiração suave uma maior conexão com a vossa divina presença Eu Sou, com o vosso coração. Preparando assim o vosso campo energético para receber a conexão com estas energias de amor e de luz dos mestres ascensionados da hierarquia planetária e cósmica, do Senhor e da Senhora de Arturos e dos amados arturianos. A Arturiana ativar, a Arturiana ativar, a Arturiana ativar. Para todo o grupo, encarnados e desencarnados que possam estar presentes. E a Zen Arturos ativar, e a Zen Arturos ativar, e a Zen Arturos ativar para todo este grupo, encarnados e desencarnados presentes. Invoco a presença do comando de Oranash Melquisedeque, comandante e a sua frota, e peço a sua defesa e proteção para o espaço físico onde se encontra cada um dos presentes nesta reunião, para o espaço físico e defesa do todo o ser de cada um dos que estão presentes nesta reunião. Sete a Zen ativar, Sete a Zen ativar, Sete a Zen ativar para todo este grupo que está presente hoje neste encontro, sejam encarnados ou desencarnados. Ative e invoca proteção para o campo energético pessoal de cada um dos presentes neste encontro, para o campo energético de cada um dos presentes neste encontro e para o ambiente e casas e habitações ou locais onde se encontram de cada um dos presentes nesta reunião. Shem Havrak se ativar, Shem Havrak se ativar, Shem Havrak se ativar. Para cada um dos presentes que está neste encontro, encarnados ou desencarnados. Eturianex se ativar, Eturianex se ativar, Eturianex se ativar para cada um dos presentes que está neste encontro, sejam encarnados ou desencarnados. Invoco a presença do Arcanjo Miguel, dos médicos de cura do comando arturiano para uma energética mais completa em todos os elementos que estão neste grupo, que fazem parte e compõem este grupo, sejam encarnados ou desencarnados. Shem Ainex se ativar, Shem Ainex se ativar, Shem Ainex se ativar para todos os que estão presentes nesta reunião, sejam encarnados ou desencarnados.
Seguimos para a ativação das câmaras arturianas e estelares, sendo que a primeira câmara é a câmara da remoção do medo, da matriz do medo, normalmente chamada de programação de remoção da matriz da semente do medo. Tem a finalidade de remover a semente do medo ou ego negativo. E eu peço que seja ativada a energia da Câmara de Programação de Remoção de Matriz, ativando a remoção das sementes do medo ou ego negativo programado pelo consciente, subconsciente e campos energéticos, fazendo um trabalho estrutural de luz em processos de cura emocional para todos que estão presentes nesta reunião, sejam encarnados ou desencarnados. Ativação do cilindro dourado arturiano. Eu peço que seja ativada a energia da câmara do cilindro dourado arturiano, removendo todos os tipos de energias tóxicas, implantes não desejados, elementais, nucleotérico, parasitas, impurezas e todos os desequilíbrios em qualquer nível, limpando completamente o campo energético para todos que estão presentes neste encontro, sejam encarnados ou desencarnados. Ativando a câmara de tecnologia arturiana do cristal líquido. Eu peço que seja ativada a tecnologia do cristal líquido para todos que estão presentes neste encontro, sejam encarnados ou desencarnados, para desativar imediatamente toda e qualquer energia negativa do seu sistema de 4 corpos e dos seus chakras. Ativando a câmara do aumento arturiano de voltagem, eu peço que seja ativado o aumento arturiano de voltagem em nome do Senhor e da Senhora de Artur, para todos os que estão presentes neste encontro, nesta reunião, sejam encarnados ou desencarnados. Máquina de integração das grades. Eu peço que seja ativada a máquina de integração das grades em todos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados neste encontro. Vamos deixando estas energias atuarem por alguns minutos, fazendo limpeza em vários níveis.
Todas as máquinas, câmaras, chaves, sejam agora desligadas, desconectadas. Eu, da Lilizara Salgueiro Silva Monteiro, invoco agora a amada presença de Deus Pai e Mãe, o Cristo Cósmico e o Espírito Santo Shekinah, o Senhor e a Senhora de Arturos e a minha equipe de guias arturianos, o comandante Astashena e o comandante Astar, a minha mãe e o meu superior, a bem-amada Mãe Maria Quanuíno, os anjos de cura do raio verde e os médicos de cura da grande fraternidade branca. E agradeço o vosso divino auxílio por me ajudarem a realizar este tratamento, quer através do sistema arturiano de cura multinacional, quer através deste sistema de câmaras e máquinas de cores estelares. Agora, quanto está feito, quanto está feito, quanto está feito. Mantido, sustentado na mais alta vibração do universo. Gratidão, gratidão, gratidão. Quando quiserem, podem, ao vosso ritmo, voltar, sentir o corpo, sentir o espaço, a regressar ao aqui e agora.